Ecoar a boa nova. 25ª semana. Então agora nós vamos ver que a igreja que tinha começado com os apóstolos depois de Pentecostes, agora ela vai, Jesus enviou os apóstolos, né? Agora nós vamos ver ela indo aos poucos se separar do judaísmo, né? E de fato vai ser posteriormente conhecido como cristianismo. Então, na 25ª semana, né? Em tudo a mais servir. É o lema da semana, nós vamos ver por que em tudo há mais servir. No fim, a missão da igreja é essa, é amar e servir, levar o amor de Deus ao próximo e o serviço ao próximo. Então, no primeiro dia, nós vamos, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, né? Cornélio tinha, nós lembramos que Pedro tinha ido à casa de Cornélio, e quando chegou na casa de Cornélio, é, ele começou a explicar a Cornélio sobre quem era Jesus Cristo, e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e os que estavam na casa. E Cornélio era um pagão, né, um gentio, um romano. E, e quando o Espírito Santo desceu, Pedro então resolveu batizar. Batizar significa que ele entrou na igreja, né? Ele passou a ser, ele passou a ser também um membro da igreja. Então Pedro volta para Jerusalém e a igreja o questiona, né? Olha só, os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircunciso e comestes com eles? Então, aqueles fiéis que tinham vindo do judaísmo, né? A circuncisão é isso, é a circuncisão de Moisés, né? O sinal da antiga aliança do judaísmo. Repreenderam Pedro porque ele tinha ido lá em casa de pagão, comido com ele. Mas então Pedro explicou para ele que ele teve a visão, que ele teve uma visão e o Espírito Santo mandou ele seguir os homens que Cornélio tinha enviado para conversar com ele. Ele seguiu os homens levaram ele até a casa de Cornélio, enquanto ele falava de Jesus para Cornélio, o Espírito Santo desceu. Então Pedro vai falar assim, ó: apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito eu me oporia a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Então, Pedro explica por que tinha batizado os pagãos que estavam na casa de Cornélio, né? E por que então eles passaram a fazer parte da igreja. E os primeiros. E a igreja, então, que vinha do judaísmo, ouvindo essa explicação de Pedro, né, deu glória a Deus e ficou calado, ou seja, concordou com isso, concordou com. Uma vez que Deus manifestou a vontade dele com a vinda do Espírito Santo sobre os pagãos, concordou que daquele momento em diante também os pagãos viriam a fazer parte da igreja. Então, de agora em diante, a igreja tinha aqueles cristãos que vinham do judaísmo e tinha os que vinham do paganismo. Mas eles ainda não eram chamados cristãos, né? Olha só, nesse mesmo capítulo mais abaixo. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achou e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade, instruíram grande multidão. De maneira que em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Então Paulo vai com Barnabé de Tarso até Antioquia e fica lá um ano instruindo a igreja de Antioquia. Os judeus, então, passam a chamar aqueles que aderiam ao cristianismo de cristãos, né? E entre eles estavam tanto judeus quanto pessoas que vinham do paganismo, ou dos gentios, como se chamava, né? Gentios era como os judeus chamavam os outros povos. Então, de agora em diante, aqueles que acreditam em Jesus vão ser chamados de cristãos.
Alguns homens, descendo da Judéia, puseram a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidarem, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então, isso gerou uma questão, né? Porque alguns que vinham do judaísmo disseram que os que vinham do paganismo também tinham que se suicidar. Também tinham que se suicidar, não, também tinham que se circuncidar. A circuncisão era cortar a carne do pênis, né? A pele do pênis. Era o sinal da antiga da aliança dada a Moisés. Então, os cristãos que vinham do judaísmo queriam que os cristãos que vinham do paganismo tivessem o sinal da circuncisão para serem salvos. Isso criou uma polêmica porque Paulo discordava deles e achava que a aliança com Jesus era diferente, era necessário só o batismo, só o batismo para ser salvo, né? O batismo é a fé em Jesus. Então reuniu-se os apóstolos e anciãos para tratar da questão. Então, como que a questão foi tratada, já que eles não chegavam no acordo? Eles foram até os apóstolos e reuniram com os anciãos da igreja para tratar da questão. Então, olha só como que a questão foi resolvida. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome Barsabás, e Silas, homem notável entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a carta, com o seguinte: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós, vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhe termos dado semelhante incumbência. Assim, nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscientemente a Deus. Então, como que a questão foi resolvida? Eles se reuniram e decidiram que não era necessária a circuncisão para os que vinham do paganismo, né? Mas é interessante duas coisas nessa decisão. A primeira coisa é, sem lhe termos dado semelhante incumbência, né? Eles estavam transtornando os espíritos dos que vinham do paganismo, mas eles não tinham incumbência para isso. Ou seja, o que você ensina na igreja tem que ser incumbência dada pela igreja. A igreja é que tem que incumbir, em última análise, a pessoa do ensinamento. E o ensinamento que todos nós cristãos, damos a outras pessoas que querem aderir à fé, tem que ser aquele que a igreja nos incumbiu de dar. Então, nós não podemos ensinar tudo aquilo que vem da nossa cabeça, mas aquilo que a igreja nos incumbiu de ensinar. A outra parte interessante é, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, a decisão aqui não é decisão só da igreja reunida, é do Espírito Santo com ela. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo se manifesta no coração das pessoas, ele se manifesta de forma especial quando a igreja está reunida. De modo que quando tem a reunião da igreja, nós chamamos de concílio, nós acreditamos que a decisão é correta, não porque os apóstolos eram mais inteligentes, sábios, mais estudados. Muito pelo contrário, poucos entre os apóstolos tinham realmente grande estudo. Mas por quê? É a ação do Espírito Santo na igreja que nos garante que a decisão é correta, é que nos garante a verdade daquilo. E os concílios, além desse primeiro concílio, dessa primeira reunião da igreja, o concílio de Jerusalém, ter decidido a questão de que não era necessária a circuncisão, os concílios decidiram, por exemplo, a lista de livros canônicos da Bíblia, ou seja, a lista de livros tidos como verdadeiros. E por que nós acreditamos nisso? Porque os bispos que participaram dos concílios tinham estudado mais do que os outros? Não. Porque eles eram mais inteligentes? Também não.
O estudo humano, o esforço humano, a leitura diária da Bíblia, tudo isso faz parte, mas a ação do Espírito Santo na igreja é que nos dá a garantia da verdade, ou seja, a decisão não veio só dos apóstolos, veio do Espírito Santo que estava com eles. Quando os bispos sucederam os apóstolos, né? Nós guardamos o nome apóstolos para aqueles que viram diretamente Jesus Cristo, né? Pedro, Paulo, enfim. E os que vieram depois e guiam a comunidade, nós chamamos de bispos, né? Mas os bispos, não é porque eles são inteligentes que nós acreditamos no credo, que nós acreditamos na lista de livros sagrados da Bíblia, não. É porque o Espírito Santo estava com eles quando eles se reuniam para decidir. Então, essa é a realidade do Espírito Santo que guia a igreja e que nos dá a certeza que com a igreja reunida, o Espírito Santo está reunido com ela. Por isso nós cremos que o que a igreja ensina é correto. E por isso nós não vamos nos fiar da nossa própria opinião particular. Então, o terceiro dia, né? 1 Coríntios 12, a unidade da igreja e os carismas. Então, há diversos dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro o dom dos milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em Cristo, um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, aqui, Paulo faz analogia, né? Tem muitos dons, muitos carismas, muitos ministérios, né? Muitas funções da igreja, mas tudo é suscitado pelo mesmo Espírito Santo, né? Então, alguns têm o dom do ensino, outros ajudam lá na cantina, outros ajudam com a limpeza, outros vão ajudar no culto, né? Nós temos os ministros da Eucaristia, nós temos os padres que celebram, que presidem a celebração da missa. Então, tem muitos dons e muitos carismas na igreja, né? Temos dons de cura, tem pessoas que rezam pelos outros e são curados, mas todos os carismas são suscitados pelo mesmo Espírito Santo, ou seja, ninguém é maior que o outro pelo carisma que tem, né? Mas tudo faz parte da igreja, tudo faz parte do serviço que a igreja como um todo presta. Então a igreja deve permanecer unida a uma só igreja, através dos diferentes carismas. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar em línguas. Né? Então, em primeiro lugar os apóstolos, né? Ou seja, no lugar dos apóstolos ficaram os bispos. Né? Os apóstolos, através da imposição das mãos, transmitiram para eles transmitiram a autoridade deles para os que vieram depois, né? Paulo fala isso, se não me engano, a Timóteo ou a Tito, né? Pela imposição das mãos, né? Ele fala isso numa das cartas. Não me lembro agora se é Timóteo ou a Tito, do ministério que ele recebeu, que eles tinham recebido por imposição das mãos, né? Então, no lugar dos apóstolos ficaram os bispos, né? O nome apóstolo nós guardamos para aqueles que tinham visto Jesus vivo, né? Ou no caso de Paulo, ressuscitado, né? Paulo viu Jesus ressuscitado. Para aqueles que viram Jesus, nós chamamos de apóstolos. Para os que vieram depois, mas não viram, nós chamamos de bispos. Então, em primeiro lugar, os apóstolos, né? Aqueles que presidem a comunidade. Depois, os profetas.
mas isso não torna ninguém melhor que o outro. Os diferentes carismas do Espírito, seja o carisma de dirigir a igreja, seja o carisma de ser um doutor que explica as escrituras, né? O doutores aqui é os que cuidam do ensinamento da igreja, ou seja, o carisma de curar pessoas, de expor a doutrina, enfim, os vários carismas, tudo isso é para a edificação da igreja, né? A igreja aqui é comparada com o corpo de Cristo que tem muitos membros. Cada membro tem sua função. E a função é para o corpo como é um todo, né? Não pode ser todos. O corpo não é formado só de olho, ou só de perna, ou só de pé, mas de todos os membros. Então, assim é também a igreja. Tudo que o Espírito Santo suscita na igreja, os diferentes carismas e dons, é para o serviço da igreja, para o serviço da palavra de Deus, para levar o conhecimento de Jesus. E é pela ação do Espírito Santo. Isso não torna ninguém melhor ou maior que o outro, mas deve ser vivido na unidade da igreja. Então, quarto dia, o Cordeiro Pascual. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente as Escrituras, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vaia de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então, aqui na ceia, Jesus pega o pão e abençoa, né? E diz: Este é o meu corpo. Depois abençoa o vinho e diz: Este é o meu sangue. E depois, aqui na cruz, crucificado, na hora da morte, né? Ele diz: Tudo está consumado e entrega a cabeça. Bom, o que está consumado? O que está consumado aqui na cruz é a Páscoa, né? Porque no lugar do cordeiro, dos bodes, cabritos e bois que eram mortos, e pombas em sacrifício lá no templo, agora é o sacrifício de Cristo que fica no lugar, né? Cordeiro Pascual agora é o próprio Jesus Cristo, é isso que está consumado. É a Páscoa, a substituição do Cordeiro. Porque, de fato, a nossa justificação ela vai se realizar com a ressurreição. Então, aqui na cruz, o que é consumado é a substituição do Cordeiro. Então, Jesus dizia assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. Então, Jesus disse que o pão que ele daria é a carne dele para a salvação do mundo. Olha, quando o pão é abençoado e Jesus disse é o meu corpo, isso não é um mero símbolo. Por quê? Porque o símbolo ele aponta para uma realidade, né? Se isso fosse se o pão fosse um símbolo do corpo de Cristo, ele apontaria para a realidade do corpo de Cristo, mas não seria a realidade. Só que quem salva é a realidade, ou seja, quem salva é a realidade de Deus. Então, um símbolo não é capaz de salvar, mas só a realidade do próprio Deus pode salvar. Então, quando Jesus disse que daria o corpo para a salvação do mundo, que o pão que ele daria é o corpo dele para a salvação do mundo, então este pão, quando ele é abençoado, ele se torna de fato o corpo de Cristo para a salvação do mundo. Ou seja, ele se torna a própria realidade da presença do corpo de Cristo. Então, quando o sacerdote pronuncia a bênção, o pão não é mais pão, é corpo. E o vinho não é mais vinho, é sangue de Cristo. Ou seja, não são símbolos, são realidades. É a realidade da presença do corpo e do sangue de Cristo. Por isso que ele salva. Por isso o pão abençoado é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue, salva aquele que participa na comunhão. Então São Paulo dizia assim: fala a gente entendida, julgais por vós mesmos. A taça da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Um é o pão e um é o corpo que formamos, apesar de muitos, pois todos partilhamos um único pão. Então, é o que São Paulo ensina, né? O pão abençoado é união com o corpo de Cristo. O sangue abençoado é união com o sangue de Cristo. Ou seja, é a realidade, né? A igreja é formada pela participação nessa realidade do corpo e do sangue de Cristo.
animada pelo Espírito Santo, não é? Então é isso que São Paulo ensina. A mesa eucarística, a mesa do pão e do corpo, deve unir a igreja, porque todos comungam do mesmo corpo e do mesmo sangue para a salvação, para a nossa salvação. Então, no capítulo 9 de Hebreus, vai ser explicada a substituição do antigo culto pelo novo culto, né? Enquanto na primeira parte do tabernáculo entraram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Aqui ele começa explicando a antiga aliança, né? O sumo sacerdote entrava com sangue de novilhos, de bodes, de carneiros, enfim, de touros, às vezes, aqui no caso de touros, né? Para renovar a aliança uma vez ao ano. E oferecia primeiro pelos próprios pecados e depois pelos pecados de todos. Aqui é o culto do Antigo Testamento, né? Realizado no templo com o sacrifício de animais. Isto é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daqueles que praticavam o culto. Culto que consiste unicamente em comidas e em bebidas. Bebidas e abluções diversas. Ritos materiais que só podiam ter valor enquanto não fosse instituído outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros e novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e as cinzas de uma vaca, com que se aspergem os espúrios, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima, sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Então aqui São Paulo está explicando o culto, né? O culto da nova aliança, né? O que significa o corpo e o sangue de Cristo. Então na cruz foi substituído o cordeiro. Jesus entra no novo santuário do céu para interceder por nós, né? E se no culto do Antigo Testamento, a aliança, o perdão dos pecados vinha pela aspersão de sangue de animais, no Novo Testamento é pela aspersão do próprio Filho de Deus, né? Por isso que no banquete eucarístico, a partir do corpo e do sangue de Cristo, o culto, né? Que a partir do corpo e do sangue de Cristo salva. Porque o pão se transforma em corpo e o vinho em sangue. Assim, no culto do Novo Testamento, não é a realidade do corpo, do sangue de carneiros, de ovelhas, de bois, vacas, de animais, dá perdão do pecado, mas o verdadeiro oferecimento do corpo e do sangue de Jesus, né? Então é o sacrifício de Jesus, que é o novo cordeiro, que perdoa os pecados. E no Antigo Testamento, aquele culto com sacrifício de bois e de animais era uma imagem daquilo que viria com o Messias, com Jesus, com Cristo, né? Então, o culto chega então à sua perfeição, porque agora, quando nós celebramos, é Cristo no céu que intercede por nós, perante o Pai. Não é mais um santuário terrestre aqui na terra, como eram os templos, mas é Cristo no céu, no santuário celeste, na face com o Pai, que intercede por nós, perdoa os nossos pecados.
quinto dia, o amor de Deus. Então, ainda que eu falasse a língua, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Então, não só o sacrifício de Cristo, mas toda a participação nossa no culto e na nossa vida de cristãos e a nossa fé em Jesus só tem valor por amor. E o próprio sacrifício de Cristo na cruz só teve valor porque foi feito por amor. Então é o amor para com o próximo e para com Deus é que interessa. É ele que nos aproxima de Deus, é o amor. É o amor de todos os dons da fé e da esperança. Agora tem três coisas, né? A fé, a esperança e o amor, mas o maior delas é o amor. Porque o amor é a face de Deus, né? Deus é amor, como diria São João. Então, tudo que nós fazemos, a nossa vida de fé, a nossa esperança, deve ser feito sem interesse, sem querer lucro, só pelo amor a Deus e ao próximo. O amor, aquela intenção no coração, é o que Deus vê. Deus vê as intenções, nós às vezes vemos as ações e os resultados, né? Mas Deus vê a intenção. Por isso que para Deus o que interessa é o que está no coração, é o amor. É Ele que dá significado a tudo. É Ele que dá o significado à nossa fé e à esperança que temos naquilo que Deus nos indica. Então, contemplação para alcançar o amor. Claro, né, o sacrifício de Jesus é a amostra de amor por Deus, né? Nós, pecadores que nada somos, Ele se entrega na cruz por nós. Então, contemplação para alcançar o amor, né? Consideremos agora que o amor deve se pôr mais em obras do que em palavras. O amor consiste na comunicação recíproca, a saber, em dar e comunicar à pessoa que ama, à pessoa amada, do que tem ou do que tem ou pode, e vice-versa, a pessoa que é amada, à pessoa que ama, de maneira que, se um tem ciência, dê ao outro que não tem, do mesmo modo, quanto a honras ou riquezas, e assim, tudo reciprocamente um ao outro. Então, né, o amor, Santo Inácio diz que o amor deve ser colocado mais nas obras do que em palavras, né? E quando a gente ama, a gente dá daquilo que nós possuímos para o próximo, seja conhecimento, seja bem material, nós partilhamos com as outras pessoas que amamos, né? Como é que eu posso amar uma pessoa e ver ela ficar na ignorância e não fazer nada, ou não dispor meu tempo para ensinar ela alguma coisa útil, para partilhar aquilo que eu sei, e eu para partilhar aquilo que eu tenho, deixar ela passar necessidade, né? Então, quando nós amamos, nós comunicamos daquilo que nós temos, ou seja, nós partilhamos aquilo que temos com o próximo. Passos, né? Então, o primeiro passo para perceber, contemplar o amor é ver a atuação do amor de Deus na nossa vida, né? É termos consciência e gratidão dos dons pessoais que recebemos de Deus, né? Consciência e gratidão pelos dons da criação, tanto a criação material quanto espiritual, né? Então veja que Deus criou não apenas a mim, mas as plantas, os animais, os outros homens, a ação de Deus na história dos homens, os anjos. Então tudo isso são dons de Deus para nós, né? Os bens materiais que Ele criou para que nós vivêssemos. Considere como Deus trabalha e opera por ti em todas as coisas criadas sobre a face da terra, né?
Então é um momento propício para relembrar a vida e ver como que Deus na nossa vida sempre atuou, através dos nossos pais, através de outras pessoas, né? Ele nos deu pais para cuidar de nós e criarmos. Nós, como os filhos, depois também devemos criar os nossos pais. Alguns talvez já tenham casado e já tenham tido filhos, né? Devem agora cuidar de seus filhos. Então, o amor de Deus, ele age também através das outras criaturas, né? E nós devemos participar dessa ação de amor. Então, nós vemos o amor de Deus na vida diária, na coisa prática da vida diária. O amor de Deus, conhecimento e amor. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos. Possuímos todos a ciência, porém a ciência incha e o amor constrói. Então, né, São Paulo vai falar do amor aqui numa questão prática, né, a carne sacrificada aos ídolos. Naquela época se sacrificava carnes aos ídolos, né, aos vários deuses pagãos, na época do Império Romano, e essas carnes eram depois vendidas em açougues, né? Então é sobre isso que São Paulo vai falar aqui, né? Quanto ao comer da carne imolada aos ídolos, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores. Mas, para nós, há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas, e para a qual existimos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, e nós também. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar os ídolos, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Então, São Paulo está falando aqui, né? Os ídolos do mundo nada são. Nós sabemos que eles não são. Nós sabemos que eles são erros humanos, né? Na época de São Paulo, no Império Romano, tinha muitos ídolos, né? Os pagãos acreditavam em diferentes ídolos. E Paulo está dizendo, nós sabemos que de fato existe um só Deus e Senhor, né? Mas se eu vou lá e como a carne que foi sacrificada aos ídolos, aquele recém-convertido, que às vezes não entende isso de direito, pode ser levado a achar que aquela carne sacrificada traz alguma coisa boa em si, né? E a consciência dele fica manchada. Então ele vai continuar explicando. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir a ti, que é instruído, sentado à mesa no templo dos ídolos, não se sentirá, por fraqueza de consciência, também autorizado a comer do sacrifício aos ídolos? E assim, por tua ciência, vai se perder quem é fraco, um irmão, pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando vós contra os irmãos, e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida serve de ocasião de queda a meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Então São Paulo está explicando aqui que, por mais que eu tenha liberdade e entenda que aqueles ídolos não existem, não são nada, e que o que existe é um único Deus, para não causar escândalo e não fazer a queda do irmão, que chegou agora, é recém-convertido e tem a consciência fraca, para que ele não entre numa atitude de conflito com a sua fé e ache que aqueles ídolos existem, que aquela carne sacrificada aos ídolos vale alguma coisa, eu vou me abster de comer de carne sacrificada aos ídolos. Não porque a carne em si, aqueles ídolos, valem alguma coisa. Não porque tem alguma coisa diferente na carne sacrificada aos ídolos. Mas para não manchar a consciência do meu irmão. Para não induzir o meu irmão ao erro. O meu irmão que ainda não tem um bom conhecimento das coisas, né? Então São Paulo vai dizer, né? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu interesse, mas o do próximo. Comer de tudo que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma, por motivo de consciência. O Senhor é a terra e tudo que ela encerra. Se algum infiel vos convidar, e se quiser dizer, comei de tudo o que vos puser diante de si, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Mas, se alguém disser está sacrificado aos ídolos, não comais.
em atenção àquele que advertiu e por motivo de consciência, dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu, como com ação de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu. Em todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus próprios interesses, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Então São Paulo está dizendo, né? Se alguém te convida para comer, não fica preocupado de onde vem a comida, não. Coma. Mas se a pessoa te falar que é carne sacrificada aos ídolos, não coma. Por quê? Para não manchar a consciência daquele. Porque se ele sabe que você é cristão, ele te avisa que a carne é sacrificada aos ídolos e você come, ele te vê comendo e pode achar assim, ele é cristão, mas ele também come da carne dos ídolos, né? Achando que aquela carne sacrificada aos ídolos vale alguma coisa, ou tem alguma coisa diferente da carne comum. Como São Paulo tinha ensinado, os ídolos nada são, só existe um Deus. Aquela carne não tem nada demais. Mas para não ferir a consciência do seu irmão, é melhor você, usando a sua liberdade, abdicar de comer aquela carne. Ainda que você fosse livre para comê-la e que ela não tem nada diferente das outras, não coma, né? Então tem situações na igreja em que eu não devo fazer algo. Não porque seja errado, mas para não causar escândalo. Principalmente para aqueles que são recém-convertidos, para aqueles que não têm uma fé sólida. Então eu devo fazer as coisas pensando não apenas em mim, mas também nos irmãos, né? Isso é o amor, né? É não pensar só em ti, mas também nos irmãos. Igual hoje em dia, uma situação do dia de hoje. Hoje nós não achamos mais carnes sacrificadas aos ídolos nos açougues, né? Mas com que roupa nós vamos à missa? O que nós mostramos na missa? O nosso vestimento é correto? Porque se não é correto, para vestir uma roupa que eu tenho liberdade de vestir, às vezes eu vou provocar a queda do meu irmão, né? Às vezes eu vou provocar escândalo na igreja. Então, por amor, mesmo podendo vestir qualquer coisa, eu sei que ali tem irmãos que são mais fracos num quesito ou em outro do que eu. Então, apesar de eu saber que a roupa é só para cobrir o corpo, eu vou vestir uma roupa adequada para ir na igreja, para não causar escândalo. Então aí é que nós vemos, nas questões do dia a dia, que nós vemos se a pessoa ama ou não ama o próximo. E na reunião da comunidade, nós também deveríamos amar as outras pessoas e ter cuidado para não causar escândalos e não ferir a consciência alheia, principalmente dos que são recém-convertidos ou que não têm boa instrução.